Pois bem, dando sequência agora, processos em sistemas distribuídos, virtualização, né? Já é um termo bem comum e acho conhecido de grande parte de vocês. Mas vamos dar uma estudada, né? Às vezes a gente conhece as coisas muito na prática. A gente sabe que os threads e processos a gente consegue fazer de tal forma que eles possam ser vistos como fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas a gente sabe que isso aí de fato ocorre em sistemas ou em arquiteturas muito processadas, né? Quando a gente fala de computadores monoprocessados, que é cada vez mais raro, mas existe, o importante é que é o conceito, a gente sabe que esse paralelismo, essa execução simultânea, ela é uma ilusão, não é? A gente falou isso no começo da aula, a ideia de que tem vários programas rodando em paralelo no computador com um único núcleo, com um único processador, é uma ilusão. O que na verdade ocorre é um chaveamento ou mudança rápida ali entre os processos e entre as threads, né? Dá um pouco da CPU para um, executa, deixa a coisa funcionando, vai para o outro, vai e volta. E a gente tem essa sensação que várias coisas estão sendo executadas em paralelo, né? Quando o Windows saiu, porque quando você tinha terminal, né, sistemas operacionais só modo texto terminal, você não tinha tanta essa sensação, você rodava um programa por vez, né? Claro que você tinha ali os processos do sistema operacional rodando em paralelo. Mas dos aplicativos não, os sistemas operacionais de interface gráfica com janela trouxeram essa sensação, né? Eu falava de multitarefa, eu acho que era isso. Mas saímos da história e voltamos aqui. Essa separação, né, da gente ter uma única CPU e ser capaz de simular e fingir, né, que tem várias delas, né, executando vários programas, isso a gente consegue estender para outros recursos que não só para a CPU. E é isso que é conhecido como virtualização de recursos, né? Então, nada mais do que é feito num sistema monoprocessado é essa virtualização da CPU, né? De você passar essa sensação de que tem mais CPUs te atendendo. A virtualização trata de estender ou substituir uma interface existente de modo a imitar o comportamento de outro sistema. Apesar né, da gente ter essa percepção, daí eu que já estou um tempo na estrada, de que o conceito de virtualização ele explodiu aí nos últimos 10, 15 anos, né, eu diria mais ainda nos últimos 10 anos, esse conceito, e não só o conceito, a prática, ela já é relativamente antiga, né? Então aqui a gente tem nos anos 70 a virtualização já colocada em prática, porque o que sempre ocorreu e que ainda ocorre e que eu acho que vai continuar a ocorrer é que a evolução do hardware consequentemente o sistema operacional que tem que acompanhar o hardware não conseguem andar separados é muito maior do que as aplicações, né, do que o software. Então era lançado em anos 70 a coisa estava começando a explodir em termos de hardware principalmente, né? A evolução era hoje na verdade a evolução continua, mas a gente já não percebe, né? Ou entre uma versão do computador ou outro, um celular ou outro, tudo é sempre muito rápido, a gente já não percebe tanto assim. Mas naquela época era bastante perceptível, né? Chamava muita atenção. E a questão é que novos hardwares eram lançados, novos sistemas operacionais eram lançados, a compatibilidade, nessa preocupação de compatibilidade entre versões e entre diferentes arquiteturas ou sistemas não tinha tanta essa preocupação como a gente tem hoje, né? Obviamente, porque a coisa estava muito no começo. Trazia esse problema de você tem um sistema, comprou um novo hardware, como é que vai fazer esse sistema funcionar nesse novo hardware? Vai refazer o sistema? Isso não faz sentido, não faz sentido nem hoje. E esse problema era resolvido através da virtualização, né?
Por isso, a sua importância, ajudando a transportar os programas para essas novas plataformas. Então, a portabilidade, né, torna-se um fator primordial para o uso da virtualização em sistemas distribuídos, principalmente considerando a o fato de ser heterogêneos, né? Quando está na gravação parece que a coisa trava, né? Heterogeneidade, eu acho que é isso, de sistemas distribuídos. Então a virtualização ela vem contribuir nesse sentido. Para a gente entender um pouco melhor e para a prática citar casos, né, ou principalmente dois modos principais de se fazer virtualização, é importante a gente conhecer os níveis de virtualização, né? Quais são, a gente consegue classificar esses níveis em quatro tipos, né? Do mais baixo próximo do hardware, né? Ou no hardware, até o de mais alto nível. Então a gente teria o primeiro nível mais baixo, né, começando lá embaixo, a interface entre hardware e software. Então, as instruções de máquinas, elas estão ali para serem invocadas por qualquer programa. O hardware fornece aí as suas principais instruções. A gente também tem no segundo essas instruções fornecidas pelo hardware, mas aí a gente tem instruções que têm um caráter de privilégio, que são acesso, por exemplo, só para sistemas operacionais, né? A gente sabe que tem algumas funções que nossos programas conseguem acessar direto do hardware e outros não. Só o sistema operacional consegue fazer esse acesso, seria o segundo nível. O terceiro nível seria as interfaces com chamada de sistema, que aí é o interface que o sistema operacional fornece para as aplicações. E o quarto e último nível, mais alto, são as interfaces com chamadas biblioteca, nossas famosas APIs, né? Que aí é a interface que as aplicações fornecem para outras aplicações. Então, uma figura que ilustra bem isso é que a gente tem uma estrutura de uma máquina, perdão, de uma máquina virtual. Aqui a gente tem um hardware, instruções com privilégio, instruções gerais, né, com privilégios somente acesso ao sistema operacional. As gerais, ela atende tanto o sistema operacional como as bibliotecas, como as aplicações. A gente tem no terceiro nível essas chamadas de sistemas, ou seja, uma interface que o sistema operacional fornece. E no último nível a gente tem as funções de biblioteca, né, que aí são interfaces para outras aplicações. Dito isso, entendido esses níveis de interface, agora a gente pode falar de dois tipos, né, que a gente consegue classificar dois tipos, dois modos de se fazer virtualização, né? E com um detalhe bem sutil, mas que na prática a gente consegue perceber bem casos dessas virtualizações. O primeiro modo, se constrói um sistema de execução que fornece um conjunto abstrato de instruções utilizados para executar aplicações. Então, é um sistema em cima do sistema operacional que vai fornecer interface para interpretar ou até mesmo para emular. A gente conhece isso muito bem, por exemplo, com o Java, o que faz a máquina, não é à toa que a gente chama de máquina virtual. Então você tem a máquina virtual Java, que ela abstrai os detalhes ali do sistema operacional. Então você tem uma aplicação Java numa linguagem né, que vai ser compilada para uma linguagem que ela é multiplataforma, o tal do bytecode, e ele vai ser interpretado por essa máquina virtual, independente do sistema operacional ou arquitetura que ela esteja funcionando. Da mesma forma, emuladores, para quem é usuário de Linux, tem um muito famoso que é o Wine, que permite você executar aplicações do Windows no Linux, né? E até não, uma vez era mais necessário, né? Quando tinha poucas opções de aplicação para Linux, mas olha, acho que eu usei o Wine da última vez deve ter uns 10 anos. Não sei como é que está hoje em dia, mas eu acho que ele existe sim. Então veja que ele permitia
rodar aplicações feitas para uma plataforma, que era para o Windows, rodando em outra plataforma, em outro sistema operacional no Linux, fazendo essa emulação, né? Fazendo esse intermédio. Esse tipo de virtualização a gente chama de máquina virtual de processo, pois ela é feita para um único processo. Tá? Então, a gente teria aqui o hardware, o sistema operacional, e a gente teria esse sistema de execução em cima do sistema operacional. Então, ele é feito para um processo exclusivo, né? Ali a gente citou um processo do Java, né? Da máquina virtual Java executando a aplicação, então resolve aquilo, ou o Wine executando uma aplicação específica. A gente não tem um ambiente. Diferente desse segundo modo, que agora sim a gente tem um ambiente. A gente fornece um sistema que seja essencialmente implementado como uma camada que protege completamente o hardware original, mas oferece um conjunto de instruções completo do mesmo, ou até de outro hardware, né? Ela consegue fazer a simulação. Nesse modo é possível ter vários sistemas operacionais diferentes executando na mesma plataforma. Aí já são as máquinas virtuais que a gente conhece mais hoje em dia, né? Agora me fugiu o nome, tinha uma da Sun, né, que era feita em Java, que era bem famosa, mas era pesado tudo. Mas enfim, depois eu lembro do nome. Mas tem várias outras máquinas virtuais que são utilizadas hoje para desenvolvimento. O que pega mesmo, né, o que está sendo adotado são os Dockers. Mas há 5, 10 anos aí teve um boom dessas máquinas virtuais, inclusive para o lado cliente, né? Eu acho que hoje em dia elas ficaram mais pro lado do servidor. Então, esse modo de se fazer virtualização é chamado de monitor de máquina virtual, ou Virtual Machine Monitor, isso aí. Essas VMM têm se tornado cada vez mais importante no contexto de sistemas distribuídos. A grande vantagem, ou uma das grandes vantagens, né, dentre várias, né, uma grande vantagem é você poder ter vários sistemas operacionais dentro de uma máquina. A outra é que você tem um problema, um ataque ou um problema no sistema de uma máquina virtual não vai afetar o funcionamento de toda a máquina, todo o restante continua funcionando. Então você tem essa independência. Então veja que diferente da virtualização aqui do primeiro modo, onde você tem uma máquina virtual de processo, então ela é por processo, ela está em cima do sistema operacional, a VMM, né, a Virtual Machine, ela está em cima diretamente do hardware, então ela tem uma interface direta com o hardware. Sendo assim, a gente chega num determinado ponto, né? E aí a gente sabe que a comunicação entre os processos é a essência do nosso sistema distribuído, né? Não que sistemas não distribuídos a gente não tem essa situação, mas num sistema operacional local esses processos eles são independentes. E no sistema distribuído eles estão rodando em máquinas distintas e precisam em algum momento se conversar, porque eles estão trabalhando em prol de um único grande sistema. Algumas vantagens, né, ou alguns benefícios são utilizados desde a última aula, ou até da aula anterior, né, que a gente, quando entrou de fato na arquitetura, foi na última aula, na arquitetura de sistemas distribuídos, que a gente vem falando do caráter da arquitetura de cliente-servidor, né, da forma como os sistemas distribuídos funcionam, né, da forma como eles se comunicam. E essa comunicação a gente vai ilustrar agora, desde que a gente entrou ali na parte conceitual, se não me engano, na última aula, quando a gente falou de arquiteturas, que a gente vem falando da questão do cliente-servidor, né? Como é que os sistemas distribuídos se organizam. A gente falou da organização lógica e física.
E, logicamente, a gente falou da arquitetura cliente-servidor e da forma como eles se comunicam. E agora a gente vai ver, se aprofundar um pouco mais, agora levando a nível de processo, né? Como é que esses processos se comunicam, visto que a gente tem um sistema distribuído, né? A gente pensa localmente, então o sistema operacional ali facilmente gerencia, está tudo local, mas e como é que eles se comunicam, como é que esses processos se comunicam se eles estão distribuídos, e a gente sabendo que essa comunicação de processo é essencial para que um sistema funcione, né? São partes que trabalham de forma independente, mas em algum momento elas precisam se juntar para dar o resultado do todo, né? Então vamos dar uma olhada como é que, por exemplo, a organização em camadas dos protocolos de rede podem trazer alguns benefícios para o funcionamento dessa arquitetura. Vamos olhar primeiro o lado cliente, um pouco mais aprofundado, depois a gente vai para o lado servidor. Do lado cliente, a gente tem praticamente dois modos. É legal, né? Sempre um, dois. Isso facilita. Se tivesse 10 modos. Dois modos como o cliente pode interagir com servidores remotos, né? Então, a comunicação entre os processos fazendo uso das camadas de rede, né? Uma máquina local, a gente independe da rede para que os processos, para que os sistemas funcionem, seja lá um processo simples, monothread, ou seja, multithread. Tá tudo local, fica tudo um pouco mais fácil. Agora, quando a gente tem multithread, vários processos espalhados, a gente precisa da rede para essa comunicação, obviamente. Então, como é que essas camadas são utilizadas? No primeiro modo, a gente tem uma comunicação direta entre a camada de aplicação, né? Ele faz uso de um protocolo próprio de comunicação. A gente tem aqui, ó, a aplicação conversando. Claro que ela trafega toda a rede aqui, mas a comunicação é direta, é um protocolo específico. O aplicativo cliente local sincroniza com o servidor remoto, né? A gente pode pensar numa aplicação que eu tenho no celular, num desktop, que ela funciona ali localmente, mas em que algum momento ela precisa sincronizar com a sua versão remota. A gente até tinha citado também em alguma aula que também acho que está cada vez mais em celular ainda tem isso, né? Mas antes em desktops era muito comum. Aí vem as histórias, né? Tinha aqueles PDA, isso é muito antes dos smartphones, né? Aquelas agendas eletrônicas, né? Não tinha comunicação, não tinha o Wi-Fi naquela época. Agora vai até falhar a memória. Mas enfim, você tinha aquela aplicação, era utilizado muito com sistemas de venda, né? Esse pessoal que viaja vendendo, registra, anota ali toda a venda e depois faz uma sincronização com o servidor. Seria um caso específico, um exemplo desse primeiro modo. Já o segundo modo, que aí eu acho que é o que é mais atual e mais comum, a gente tem o Thin Client, né? O cliente leve, né? O mínimo ali do lado do cliente, que funciona basicamente como um terminal, né? E aí a gente pode citar o próprio navegador como exemplo, né? Aí ele é uma aplicação independente de protocolo. Tudo é feito, todo o processamento é feito do lado do servidor. Um exemplo muito clássico, né, que também já foi muito comum, mas ainda é base para muitas aplicações locais atuais, seria o X, né, que a gente chamava o servidor X. Seria um servidor de interface, onde você tinha os terminais, né, rodando uma interface gráfica, mas que de fato essa interface não tinha uma comunicação com o hardware local do terminal, era uma interface do servidor, né? E inclusive esse servidor, ele podia esse serviço de interface, ele podia estar distribuído em várias máquinas, como tem o caso dessa imagem aqui. Eu tenho o núcleo, né, do meu serviço X numa máquina, e eu tenho aplicações desse serviço X em outra máquina. Isso era perfeitamente viável. Então você tinha tudo processado, né, desde da visualização da tela,
mas também do teclado, do mouse, tudo era processado do lado do servidor. Então, tinha protocolo de comunicação no nível de aplicação. E aí, nossa, professor, mas isso parece algo, né, não utilizado mais, muito pelo contrário. A gente tem aí os famosos VNCs, que eu imagino que em tempos de atividade remota foi muito utilizado. O Virtual Network Computing, acredito que muitos de vocês muitos não sei, mas alguns já têm utilizado esse serviço, onde você acessa um computador remoto, né, inclusive na sua parte gráfica, né? É diferente de você fazer um acesso né, não deixa de ser uma interface, mas sei lá, um acesso via SSH ou Telnet ou coisa do tipo, linha de comando. Mas aqui você tem uma interface gráfica rodando do teu lado, mas sendo processado num computador remoto. Eu, por exemplo, que tenho família longe e tenho pai idoso, que tem dificuldades de utilizar, até se vira bem no computador, mas que geralmente precisa de um suporte para instalar um problema ou outro que venha no programa. Eu tenho um serviço desse instalado na máquina dele, e sempre que precisa, e não é tão raro assim, eu acesso remotamente e, e dou uma força. Então a gente tem esse tipo de arquitetura, né? Um serviço, um servidor, não só de uma aplicação comum, mas um serviço que processa a interface gráfica e manda para o lado cliente. Então esse seria um, uma situação do lado cliente. Agora vamos para o lado do servidor. E aí eu acho que eu vou deixar para não alongar muito, ainda tem uma parte razoável. Vamos deixar essa parte do servidor para o último vídeo. Até já.